Na aula de hoje nós vamos ver inequações do primeiro grau. Então, equação do primeiro grau é aquela nesse formato: y igual a ax mais b. No caso da inequação, nós vamos substituir o sinal de igual por um desses símbolos: menor que ou maior que, ou ainda menor ou igual ou maior ou igual que. Vamos ver um exemplo. Y é maior do que 4x mais 8. Como é que a gente vai resolver isso? É muito parecido com a forma com que a gente encontrava os zeros. Inclusive, é interessante rever a aula sobre zeros da função. Nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar esse y e transformar em zero. E vamos fazer assim. 4x mais 8 e resolver o valor de x. No caso, como zero ele é maior do que esse valor, nós vamos inverter aqui. 4x mais 8 menor do que zero. Observe o seguinte. Vamos só voltar um pouquinho. O que foi que nós fizemos para resolver na equação? Primeiro, atribuímos o valor de y igual a zero. Então fizemos isso. Só que acontece o seguinte: a incógnita, que é o x, ela vai estar no segundo membro, e nós precisamos inverter isso aí. Quando nós invertemos, para a desigualdade ficar a mesma, nós precisamos inverter a desigualdade, porque esse valor aqui todo, ele é menor do que zero. Então, para ele continuar menor do que zero, nós vamos inverter a desigualdade. Então, esse é o ponto que nós queremos chamar a atenção. Quando a gente inverte de membro, primeiro membro para segundo membro, para preservar a desigualdade, nós precisamos virar também a desigualdade. Agora, continuando. Vai ficar assim. 4x menor do que menos 8. Esse 8 vai para o segundo membro. E aqui vai ficar, isolando x, x menor do que menos 8 sobre 4. Então a resposta: x menor que menos meio. Essa é a resposta da nossa desigualdade. Então, toda vez que x for menor do que meio, essa desigualdade vai se dar. Toda vez que isso acontecer, essa desigualdade vai acontecer. Só uma observação: caso você queira testar essa desigualdade, você pode pegar um valor menor do que menos meio, como por exemplo, x igual a menos 1, ou ainda menos 2, e fazer esse teste. E também pegar um valor maior do que menos meio, no caso x igual a 1 ou 2, maior do que ele, e ver se essa desigualdade também se dá. Mas essa é a conclusão. Toda vez que o x for menor do que menos meio, nós vamos ter esta desigualdade. Agora, resolvendo esse outro exemplo. E nós temos aqui menor ou igual. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, atribuir o valor de zero para o y. Aí a função vai ficar assim. 0 menor ou igual a menos 2x mais 6. Mudando de membro, nós vamos ter assim, menos 2x mais 6 maior ou igual a zero. Como no caso o fator de x é negativo, nós precisamos multiplicar por menos 1. E tem um aspecto interessante. Toda vez que nós multiplicamos por menos 1, a desigualdade ela inverte de lado. Isso é importante de se perceber. Toda vez que nós multiplicamos uma desigualdade por um número negativo, ela inverte de lado. Então vai ficar assim. Vai ficar 2 positivo x menos 6 menor ou igual a zero. Então observe que nós viramos o lado da desigualdade. E resolvendo, vai ficar assim. 2x maior ou igual a 6, x
menor ou igual a 6 sobre 2. X menor ou igual a 3. E essa é nossa resposta. Então, o cuidado que a gente tem que ter é, toda vez que multiplicar uma desigualdade por um número negativo, como é o caso aqui, menos 1, nós virarmos a desigualdade. Aqui estava maior que e ficou menor que. É só esse cuidado. E essa é a resposta.